Um bom dia a todos. Estamos hoje aqui para a segunda palestra do nosso ciclo de encontros, Subjetividade e Cultura. Esse ciclo de encontros é um evento organizado por mim, enquanto um pós-doc na PUC de Porto Alegre, né, junto com o meu querido amigo, colega, professor e supervisor no pós-doc, professor Fábio Capro Leite de Castro, né. É um evento originalmente da linha de pesquisa Fenomenologia e Hermenêutica, e ele se propõe, a partir desse apoio da Escola de Humanidades da PUC de Porto Alegre, do CDA, também apoiando o evento. Ele se propõe a fazer 8 encontros virtuais, ao vivo, com pesquisadoras e pesquisadores de renome tanto nacional como internacional, e de alguma forma, um convite, né, para que eles exponham a sua pesquisa, o seu pensamento, o seu olhar sobre a contemporaneidade a partir dos seus trabalhos. Então, essa é mais ou menos o projeto. Eu vou colocar o link aqui no chat. Todas as pessoas podem se inscrever, basta se inscrever para receber o link e participar de todos os eventos, né? Sempre na semana seguinte, a gente disponibiliza no canal do evento no YouTube a palestra já conferida. Ela já está lá, por exemplo, a palestra de abertura da professora Scarlett Martin, né? Eu passo, então, a palavra ao professor Fábio, para apresentar a nossa palestrante de hoje. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas que estão conosco. É uma alegria estar no nosso segundo encontro, né, de Subjetividade e Cultura, encontros que eu estou organizando com meu colega, querido amigo Marcelo, né, e temos o prazer de contar hoje com a presença virtual, né, da professora Thaisa Palhares, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco falando sobre a atualidade de Gilda de Mello Souza, entre a estética pobre e a paixão pelo concreto, que é um tema de pesquisa atual, né, dela e que tem um grande interesse, né, para as questões de estética na contemporaneidade brasileira. A professora Thaisa é, é professora em estética da Unicamp. Ela tem um grupo de estudo sobre estética e teoria da arte, onde ela desenvolve diversos temas, por exemplo, né, entre outros artigos importantes dela sobre Walter Benjamin, né, Didi Huberman, Mira Schendel, né, inclusive, sobre a qual ela publicou um livro sobre os monotipos, né, da Mira Schendel, tanto em português quanto também em uma tradução para o inglês, né? Além de ter organizado diversas obras, né, sobre arte, estética e modernidade. Então, é realmente um grande, grande prazer, professora, né, tê-la conosco hoje para escutá-la sobre o tema de Gilda de Mello e Souza. Muito obrigado, professora. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok, né? Tá. Bom, eu também queria agradecer o convite para participar desse ciclo, Marcelo, convite do Marcelo, do professor Marcelo e do professor Fábio. Enfim, dizer que estou bastante animada para apresentar essa pesquisa, um pouco dessa pesquisa parcialmente, que eu venho desenvolvendo há algum tempo, talvez mais ou menos um ano, de uma maneira assim mais concreta, digamos assim, porque eu, de certa maneira, como o professor Fábio comentou, eu, como uma pessoa que sempre se interessou pelo modernismo no Brasil, né, estudar, principalmente nas artes visuais, o modernismo no Brasil, eu acabei sempre lendo os textos da Gilda de Mello e Souza ao longo da minha formação, né? Mas não com o olhar que eu venho desenvolvendo mais ou menos no último ano, que é de tentar pensar, e é um pouco isso que eu queria apresentar para vocês hoje, né? Que é tentar pensar também o papel da Gilda dentro do que seria, né, uma tradição da estética filosófica, né, no Brasil, ou
até pensar o que seria uma estética filosófica no Brasil, talvez, a partir do pensamento da Gilda de Mello Souza, né? Então, eu vou apresentar, é um texto que ele está em processo, né? Uma pesquisa de fato que ela, talvez ela levante mais questões do que ela responda, então eu vou partilhar isso com vocês. E como eu acredito que a Gilda não é, de fato, uma autora muito conhecida, aliás, eu acredito que ela não seja muito conhecida, vocês depois, quem conhece, depois pode comentar, mas enfim, a percepção geral que eu tenho, pelo menos dentro do campo da filosofia, né, é de que a Gilda, de fato, não foi uma teórica, né, que teve um estabelecimento dentro da nossa área da filosofia. E apesar dela ter formado muitos professores, né? Inclusive, eu acho que talvez a própria Scarlett tenha sido aluna da Gilda em algum momento, né, na Universidade de São Paulo. Então, eu vou acabar fazendo uma introdução também um pouco biográfica sobre a Gilda, porque eu acho que isso diz muito também sobre essa talvez não visibilidade da Gilda dentro do campo da filosofia. Eu vou ler um texto que eu preparei, né? Mas aí eu também vou inserir algumas partes que não estão no texto. Bom, então o objetivo da minha apresentação é levantar alguns elementos para reflexão sobre o legado intelectual da filósofa e professora Gilda de Mello Souza. Lembrando que a Gilda nasce em 1919, né, e morre em 2005. No contexto, então, da formação do campo da estética no Brasil. Trata-se de perguntar qual lugar que o seu pensamento ocuparia hoje, momento em que se indaga, né, que a gente percebe que existe cada vez uma indagação maior, e até no âmbito da Ampof isso se tornou muito perceptível, né, do que seria uma filosofia brasileira, né? Existe uma filosofia brasileira e também qual seria a história dessa filosofia brasileira, né? Então, a gente sabe que tem hoje grupos de estudo e pessoas se dedicando a isso, né? Ouso afirmar que, apesar da pouca visibilidade que ela teve dentro dos estudos acadêmicos, sua produção intelectual e sua atuação docente apontam para um papel de percursora em vários níveis. Então, a Gilda, né, como se sabe, a Gilda foi uma das primeiras mulheres formadas pela USP em 1939, quando a área de humanidades estava em seus primeiros anos de existência e contava, sobretudo, com professores franceses. Sobre sua escolha pelo curso de filosofia, porque a Gilda ela foi uma das primeiras mulheres formadas em filosofia, né? Deixar isso claro. Ela dirá anos mais tarde que teria sido um conselho de Mário de Andrade, seu primo em segundo grau, e com quem ela convivia, né, na casa da Rua Lopes Chaves, que é a famosa casa do Mário de Andrade, que hoje é um centro, né, de cultural. Ela convivia com o Mário de Andrade desde os 12 anos de idade, né, quando ela se mudou do interior para estudar em São Paulo. Então, Mário, né, Mário de Andrade, além de ser o mestre, de certa maneira, informal da Gilda, também teria dito, quando soube que Gilda queria ser escritora, né, e eu cito o que ela fala sobre o Mário de Andrade, Mário de Andrade teria dito para ela: não fique ligada apenas à literatura, não seja como os escritores brasileiros, especialistas em uma arte só. O que realmente importa é a arte, né, com A maiúsculo. Isso, então, foi o conselho do Mário, né, para ela. Vocês imaginam uma moça de 17 anos recebendo esse conselho do Mário de Andrade. Ao que conclui, em entrevista a Augusto Massi, aí é uma entrevista que a Gilda dá nos anos 2000, né, para o professor Augusto Massi, ela vai dizer: foi ele, Mário de Andrade, que me empurrou para a estética, né? Fim de citação. Nota-se, então, que o interesse por diversas artes, né, que a própria Gilda vai manter durante a atividade intelectual dela, e a recusa em focar seu olhar crítico exclusivamente para uma linguagem artística específica, permanece ao longo de toda a sua atuação, tanto como docente do Departamento de Filosofia, quanto como ensaísta e, de certa maneira,
a aproxima da forma de atuação intelectual do primo famoso, né? Lembrando que, obviamente, o Mário de Andrade, nessa época, já era o Mário de Andrade, né? Já era o Mário de Andrade da semana de 22. Apesar da Gilda um pouco comentar que ela, no momento, né, ela tem vários textos muito bonitos e trocas de cartas com o Mário de Andrade, né? Apesar dela comentar que ela não tinha também muita dimensão exatamente de quem era o Mário de Andrade, né? Porque o Mário de Andrade é a pessoa com quem ela convivia em casa, né? Teoricamente. Então, enfim, né? A gente tem que é uma relação também afetiva, né? Familiar afetiva com o Mário de Andrade, né? Então, ao mesmo tempo, né, essa característica da Gilda de não ter se especializado em uma arte específica, né, a distingue dos colegas famosos, né, que depois vão ser seus colegas, que eram seus colegas de faculdade, que depois, que junto com a Gilda fundam a revista Clima, né, que é uma revista que é fundada em 1941, ela dura até 1944, teoricamente é uma revista feita por estudantes, né, uma revista de estudantes, mas que simplesmente era uma revista que foi feita pelo Antônio Cândido, pelo Lourival Gomes Machado, Décio de Almeida Prado e o Paulo Emílio Salles Gomes, além da Gilda. Né? Então, imagina, uma revista de estudantes de filosofia. Né? Eles eram todos estudantes, e a gente sabe que depois cada um deles, o que eu estou querendo dizer, se especializou em uma das áreas, né? O Cândido em literatura, né? Apesar, enfim, que fala do Brasil. Lorival, que é menos conhecida porque morreu mais cedo, era o do Grupo Clima, aquele que se dedicava às artes visuais, às artes plásticas. O Lorival chegou, inclusive, a ser curador, né? O Décio de Almeida Prado, teatro, e o Paulo Emílio, cinema, né? Enquanto a Gilda, exatamente, ela não teve essa, né? Ela não ficou marcada por uma certa especialização, né? Eu vou falar um pouquinho, ela escreveu sobre todos esses temas durante a vida dela, né? Então, de 43 a 53, aí voltando um pouco na biografia dela, ela se torna assistente, né, do sociólogo francês Roger Bastide, na cadeira de sociologia da USP. Então, período no qual ela vai, então, desenvolver a tese dela de doutorado, né, então, que seria o primeiro trabalho teórico da Gilda, que se chama A Moda no Século XIX, que é defendida, então, em 1950 e é publicada no mesmo ano, né, na revista do Museu Paulista. E não tem nenhum tipo, né, ela não tem a tese da Gilda de doutorado, na verdade, vou falar um pouco disso, ela é publicada, né, nessa revista do Museu Paulista, mas ela não tem, de fato, uma grande repercussão na época. Tá? E isso, obviamente, tem a ver, a gente pode conversar depois sobre isso, com o fato de que ela toma como objeto científico a moda, e a moda é vista como algo que é pouco científica. Né? Então, já começa um pouco aí, assim, essa espécie um pouco de deslocamento da Gilda em relação a uma certa visão do que seria um saber científico, né? Ou os objetos de um saber científico. Né? Então, com a partida do Roger Bastide do Brasil, né, quando o Roger Bastide vai embora, o que acontece? Em vez da Gilda ser efetivada na cadeira de sociologia do Roger Bastide, na verdade, quem é indicado para ser o titular da cadeira foi o Florestan Fernandes. Então, aí também, e aí tem toda uma questão de gênero também em relação à universidade, né? Então, o que acontece? E apesar dela ter sido por 10 anos assistente do Bastide, quando o Bastide vai embora do Brasil, quem assume a cadeira é o jovem Florestan Fernandes, né, que a gente sabe que também, obviamente, vai ser um dos grandes, diríamos assim, fundadores da sociologia no Brasil. Né? Então, ele é empossado na cadeira do mestre francês, então, e a Gilda, e por conta disso, né, tem um rearranjo ali na Fefele, que é a Fefeleste hoje, né? E a Gilda, então, ela passa a ser responsável pela cadeira de estética do departamento de filosofia, né? Na qual não existia ainda um professor, não existia um professor específico dessa cadeira. Então, de fato, ela vai ser a primeira professora de estética, né? O que você tinha eram professores que davam aulas de estética, mas ficavam meio se revezando nessa atividade, né? Você não tinha exatamente um professor específico para essa cadeira.
Então, é a partir desse momento que a Gilda, então, se torna professora de estética do Departamento de Filosofia, por indicação do João Cruz Costa, e ela torna-se também, isso é importante a gente fixar, ela é a primeira mulher professora do Departamento de Filosofia, né? E a gente, então, por isso, considera ela fundadora da área da filosofia. Então, da estética na filosofia. A gente pode dizer, a atividade dela, né? Ela vai de 1954 até 1972, que é o ano que a Gilda se aposenta, né? Da universidade. Mas a Gilda não dava aula só na USP, né? Enfim, tudo era muito diferente do que é hoje, né? Carreira acadêmica, ela também dava aula desde 1953, ela já dava aula de estética, ela deu de 53 a 58, ela dava aula de estética também na Escola de Arte Dramática de São Paulo, né? Que depois também acabou se tornando um dos cursos da USP, né? Que é a Escola de Arte Dramática que existe até hoje. Então, antes mesmo de se tornar oficialmente professora de estética na filosofia, ela já dava estética na Escola de Arte Dramática, né? Então, pegando assim um pouco esse percurso mesmo acadêmico da Gilda, né? Bom, como foi notado por diversos estudiosos, e aí eu estou me referindo a um livro, né, para quem depois quiser um pouco se aprofundar sobre a Gilda, enfim, acho que é um dos únicos livros que tem até o momento onde você tem vários ensaios sobre a Gilda, que se chama Gilda, Paixão pela Forma, tá? Que tem vários ensaios sobre a Gilda, de diversos, principalmente de ex-alunos da Gilda, né? Mas entre esses ex-alunos a gente tem o Davi Arrigucci, enfim, a própria Marilena Chauí, tem um texto muito bonito da Chauí aqui, né? A Heloísa Pontes, enfim. Então, nesses textos, né, os estudiosos todos já notaram que a Gilda teve um papel fundamental para a história do Departamento de Filosofia, não apenas do ponto de vista intelectual, mas como uma figura importante para a defesa da existência do departamento após o golpe de 64. Isso é uma coisa importante, né? Porque talvez se não fosse a Gilda, o Departamento de Filosofia da USP teria sido extinto durante a ditadura militar, né? Então, contando um pouquinho para vocês, e com as inúmeras cassações, né, dos professores que atingiram a universidade nos anos da ditadura militar, a Gilda foi encarregada da chefia do departamento de 69 a 72, exatamente quando deu aquele esvaziar, por causa da questão da ditadura, esvaziou o departamento. No entanto, e por que isso, né? Porque tem toda uma história de que, enfim, o departamento fica esvaziado, o número de alunos, de professores, a gente sabe, né? Tem uma regra lá, tem que ter tantos professores, né? Para você ter um departamento. O número de professores, obviamente, fica defasado, né? E aí o reitor da USP tenta fechar, né? O interventor, que na verdade era o interventor da ditadura, né? Que era o reitor da USP, tenta fechar o departamento de filosofia, fala, ó, vocês não têm professor, né? E aí a Gilda, politicamente, e é algo que ela disse que ela nunca pensou que ela ia fazer, porque ela disse que ela tinha zero tendência para questões de política acadêmica universitária, mas ela consegue lá um prazo X de um ano, né, para formar, os alunos já eram formados, mas para que os alunos defendessem os seus mestrados, os seus doutorados para se tornarem professores, né? E é nessa, por exemplo, que a Marilena Chauí, né? Então, todo mundo corre para fazer mestrado e doutorado, o próprio Leon Concevici, para poder se tornar professor e o departamento não fechar, né? Então, isso se fala muito dessa importância da Gilda para essa sobrevivência do departamento, né? Ela teve essa capacidade de fazer essa negociação política, né? Com o interventor do regime na USP. E também a Gilda, né? Lembrando que a Gilda, não sei, também, você sabe, foi uma coisa importante também nesse momento para mostrar essa, digamos assim, produção do departamento, né? Ou afirmar a importância do departamento, é que a Gilda ela foi a fundadora da revista Discurso, que é a revista do Departamento de Filosofia da USP até hoje, né? A Gilda é a fundadora da Discurso, né? Foi ela idealizou, foi ela que conseguiu colocar. Ela tem várias passagens que ela fala sobre isso, né? Então, a Discurso, hoje a revista Discurso é um projeto da Gilda, né? E que vem nesse momento exatamente para
mostrar essa produção, né? E para legitimar essa produção que era feita pelo departamento, né? Como uma forma exatamente, então, de defender o departamento de filosofia. Tá? Então, existe, obviamente, esse reconhecimento dessa importância da Gilda, né? Historicamente, inclusive, falando para o departamento. No entanto, né? Aí é um pouco minha percepção, né? De alguém que já vem de outra geração. No entanto, apesar da atuação seminal que essa intelectual teve para a formação de algumas gerações de pesquisadores na área, e eu cito várias, a Chauí, a Algária, provavelmente a Scarlett, bom, Ricardo Terra, vários, todos, quase todos foram alunos da Gilda, né? Ela foi a professora de estética deles. As novas gerações, e aí eu estou pensando em novas gerações não tão novas assim, né? Talvez dentro da minha faixa etária, mas enfim, pegando pessoas que começaram a estudar filosofia talvez nos anos 90 para cá, né? Diremos assim. A Gilda ainda estava viva, né? A Gilda ainda estava viva. Diremos assim, essas novas gerações, elas pouco ou quase nada sabem da Gilda. E ainda hoje é muito raro que estudantes de estética na área de filosofia acessem seus textos por meio de disciplinas de graduação e pós-graduação na área de filosofia. 50 anos nos separam dos últimos cursos ministrados pela Gilda, que oferecia disciplinas que abordavam desde o pensamento do Mário de Andrade, então eu fui um pouco pesquisar também como que eram esses cursos, sabe, de estética. Eu fui lá atrás ver se existia um programa de curso, encontrei alguns, os últimos principalmente, porque eu acho que antes não se documentava muito, né? Essa memória, né, dos departamentos não existia muito. Então, os últimos cursos eu consegui ver o programa, né, os programas do curso da Gilda, e ela ministrava então a aula sobre o Mário de Andrade, aí pensando nessa questão do modernismo do Brasil, né, com esse foco modernismo no Brasil, mas ela também ministrava, por exemplo, num programa que eu encontrei dos anos 71, 72, um programa chamado Problemas da Arte Contemporânea, que é no curso dela de pós-graduação, né? Que ela tratava de tópicos assim os mais atuais possíveis, né, para aquele momento dos anos de começo dos anos 70, né? Então, no curso tinha, por exemplo, os tópicos que ela trabalhava: limite entre a obra de arte e o documento, né? Fenomenologia do kit, que era uma coisa que estava discutindo muito, essa questão do kit, né? Uma estética do fragmento. Então, esses são os tópicos desses cursos dela, né? Outro tópico, estética atual do criador, Vasarely, Dubuffet, que são os dois grandes, né, na época, eram dos pintores franceses mais famosos. Então, de fato, ela estava muito ligada numa atualidade artística, né? Tinha cursos específicos que ela comentava fotografia e cinema, ela adorava cinema, né? O cinema foi uma das artes muito importantes para a formação desse grupo. Ela fala isso várias vezes, né? Que eles saíam da faculdade e iam para a casa do Paulo Emílio assistir os filmes, né? E comentar, né? Então, ela também se dedicou muito ao cinema. O cinema foi uma das linguagens muito importantes para a Gilda, né? Então, esse era um pouco, né? Até ela se aposentar, né? É o que ela estava dando, né? Como disciplina na USP. Contudo, apesar da atualidade da sua abordagem, persiste uma situação de apagamento e invisibilidade em relação à sua produção intelectual na área de estética. O que se deve a este fato? Com certeza, não há uma resposta única para isso, né? Mas eu arrisco em elencar alguns pontos que auxiliam na tarefa de compreensão de tal estado de coisas. Então, um pouco que eu vou fazer aqui agora. Vou tentar um pouco mais rápido para não me exceder muito. Em primeiro lugar, é preciso entender que seu lugar na história da estética tradicional é, ao mesmo tempo, o que eu chamo de um não-lugar, entre aspas, pois se coloca como um deslocamento diante de uma visão canônica sobre a disciplina. Em suas entrevistas, Gilda parece ser bem consciente dessa posição, quando reafirma que seu interesse primordial pelo concreto a afastou do pensamento puramente abstrato e que, depois de tentar lecionar por algum tempo os clássicos da filosofia, e ela cita o Kant, o Hegel e o Schelling, né? Ela confessa que não era algo ligado ao seu temperamento, né? Então, isso é uma coisa interessante, porque ela estuda Hegel, ela estuda Kant, estuda o Schelling, ela vai tentar dar aula sobre isso, mas ela tem uma hora que ela fala, não, chega, eu não quero mais né, dar aula sobre esses filósofos, né? E aí, por quê, né? Por isso, ela teve que descobrir um caminho próprio dentro da estética, que fosse condizente com a sua visão, né?
e, ao mesmo tempo, apresentasse um percurso formativo aos alunos, né? Porque, obviamente, ela estava formando os alunos. O que nos leva ao segundo ponto. A sua escolha, o seu corte, eu chamo isso de um certo, o corte, é uma escolha, é um corte mesmo que ela faz, epistemológico, diríamos assim, em se dedicar desde o início ao estudo da arte e da estética do período compreendido como a modernidade, né? É isso que ela vai falar isso. Então, tal mudança de chave se dá quando ela mesma vai dizer isso, quando ela teve que reler o Baudelaire. Aí o Baudelaire, crítico de arte, teórico da modernidade, crítico de arte, né? E em suas palavras, ela vai dizer: depois que eu reli o Baudelaire, eu não quis mais sair. Ou seja, depois que eu reli o Baudelaire, não dei mais aula sobre o Hegel. É um pouco isso. Para Gil, dessa porta de entrada pela estética moderna, representava também, eu acho que isso é importante, uma maneira de refletir sobre a sua própria experiência histórica no Brasil, né? E chegar ao que ela vai dizer, e chegar, foi quase uma volta para ela chegar às ideias, ou diríamos assim, a voltar às ideias estéticas do Mário de Andrade e às experiências de vanguarda, né? Então, como se ela fosse para a filosofia, depois ela um pouco reencontrasse esse modernismo brasileiro, que para ela, na verdade, não era uma teoria ainda, era uma experiência histórica, era uma experiência que estava acontecendo, né, o modernismo. Não é o que a gente tem de hoje, né? Como algo que já foi um pouco cristalizado, né, um movimento datado. Para ela não, para ela é uma experiência histórica, né? Em resumo, ela faz um balanço, né, da área. Eu vou citando a Gilda nas palavras dela. Nos meus cursos anteriores havia uma preocupação clássica de analisar as grandes categorias estéticas, o sublime, o belo, etc. Percebi que isso não tinha mais sentido. O importante era saber quais das grandes categorias ainda resistem. A arte mudou de objetivo. Comecei a me interessar pelos problemas da arte atual. Nesse momento, definitivamente decidi que não queria fazer outra coisa senão estudar do século XIX para cá, né? De meio do século XIX para cá. O mundo podia cair que eu não ia falar sobre Schiller, Goethe ou Kant. Acho muito engraçado isso. Ia me fixar desse século para cá. Foi quando passei a dar o que considero os meus melhores cursos. Né? Então, fim de citação. Imagine-se que já naquele momento essa escolha era observada com desconfiança por parte dos seus colegas de departamento, né? E pelos próprios alunos também. Como descreve, ironicamente, um dos seus ex-orientandos, mas que na verdade é um dos seus ex-orientandos mais ilustres, que é o professor historiador da arte, né? Que era professor aqui na Unicamp, historiador da arte, curador, o Nelson Aguilar. O Nelson Aguilar vai falar o seguinte sobre os cursos da Gilda. Dona Gilda era uma ilha cercada de tubarões positivistas, fenomenólogos linha dura, marxistas ortodoxos ou não, e estruturalistas delirantes. Então, assim, é isso como ele caracteriza o que era o departamento de filosofia e a Dona Gilda dentro daquele departamento, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que já existia uma resistência a esse tipo de abordagem da estética, né, dentro da própria filosofia. Outro aluno famoso, né, aluno famoso, muito famoso da Gilda, que escreveu bastante sobre ela, que é o professor Bento Prado Júnior, né, em um ensaio que busca analisar a filosofia estética da professora, mostra como para Gilda imaginar e interpretar não adquiriam um sentido contrário ao investigar científico do mundo objetivo. Mas, né, que para ela esse imaginar e esse pesquisar significavam, nas palavras do Bento, um abrir-se para o que até agora permaneceu invisível, né, que é um pouco essa visão que ela tinha, então, do que seria o que seria se fazer filosofia também, né, se fazer filosófico. E aí o Bento ele vai cunhar uma fórmula que é muito boa, que ele vai dizer, nesse sentido, o saper vedere, né, o saber ver, era interior ao saber ler ou o saber escutar, pois implica o rever nossa experiência cotidiana, e citando o Bento, né? Nossa relação com a sociedade, com a cultura e com o mundo. Né? Então, assim, um pouco esse testemunho do Bento dizendo o que foi o ensinamento da Gilda. Esse era o fundo, né? O ensinamento da Gilda, esse saber, né? Esse rever a experiência cotidiana, essa relação com a sociedade, com a cultura e com o mundo. Né? Que ela acreditava que é nisso que estava, de certa maneira, o trabalho também filosófico, né? E o que é o que ela procurava, né, realizar nos cursos dela, né?
Então, esse modo heterodoxo de ensinar estética filosófica, ou seja, sem privilegiar a análise textual dos clássicos da disciplina, mas a partir do exercício de interpretação das obras, aproxima a Gilda da atividade da crítica de arte, e isso ela nunca negou, que ela definiu diversas vezes como uma forma de desentranhar, né? Como assim, a crítica como uma forma de desentranhar a teoria do próprio objeto. O que nos leva a um terceiro ponto, né? A sua produção, a produção da Gilda, assume uma forma ensaística que naquela fase de implementação e consolidação das humanidades, no âmbito universitário, obviamente paulista da USP, era julgada como pouco científica ou pouco rigorosa, né? E a gente sabe que existe até hoje esse preconceito, de certa maneira, a essa forma do ensaio, né? Como sendo um gênero não científico, diremos assim, né? Mais literário, talvez, do que científico, né? Como se as duas coisas estivessem separadas, a gente sabe que não estão, né? Mas, enfim, lembro que quando ingressou então no curso de filosofia, a Gilda disse, ela queria ser escritora, ela queria de fato ser escritora, né? Principalmente contista. E para ela, e ela vai dizer mais no futuro, ela vai dizer no futuro nas entrevistas, não existia uma diferença, uma separação entre a concepção dos contos, os ensaios e os cursos que eu ministrava. Era sempre a mesma pessoa que estava fazendo, né? Aquela que queria ser uma escritora também, que também tinha um lado de escritora. Que ministrou, então, se trata, ela vai dizer, sempre se trata do mesmo temperamento, né? Quando eu estou fazendo essas três atividades, né? Sempre trata do mesmo temperamento, que é o meu temperamento avesso a um pensamento abstrato, que se expressa nesses três níveis. A mesma percepção das coisas concretas, presa ao detalhe sensível, à minúcia, ao poder impregnante das imagens visuais. Então, ela é um pouco falando do método dela, né? Isso ela afirmou numa entrevista ao Nelson Aguilar. Bom, então, sem me deter nesse ponto em específico, eu estou só levantando alguns pontos, tá, gente? Porque eu acho que essa... Por que dessa invisibilidade, de certa maneira, da Gilda dentro do nosso campo? Sem me deter nesse ponto em específico, que merece uma abordagem mais demorada, lembro que ensaio seria compreendido por ela como um gênero de escrita que dá conta do caráter transitório, concreto e muitas vezes ambivalente dos seus objetos, permitindo que a pesquisadora mantivesse o que chamou de uma dualidade entre a criação e a crítica, que é enraizada na sua própria natureza. Nesse sentido, por meio do ensaio, a crítica não precisava abrir mão da sua personalidade ficcional, né? Existe a possibilidade de uma personalidade ficcional no próprio ensaio. Por outro lado, o ensaio possibilita uma estrutura dialógica que permite uma espécie de um discurso aberto, e aqui eu penso que a Gilda estava se aproximando naquele momento da obra aberta mesmo, Humberto Eco, que é um livro muito importante, né, que muita gente leu, e que ela vai identificar, por exemplo, né, essa forma dialógica de escrita, que ela chama, que é uma forma que aberta sempre, nunca fechada, não fecha exatamente uma verdade única sobre um objeto, né? A própria Gilda vai aproximar isso ao pensamento do Mário de Andrade. Então, é interessante, né? Porque também tem um interesse ali, não vou fazer isso agora, mas pensar um pouco também o que tem de Mário de Andrade na Gilda e o que é diferente também do Mário de Andrade, né? Em sua entrevista, ela dá uma entrevista sobre o banquete do Mário de Andrade, né? Que é um texto inacabado do Mário, né? Que ele publicou no jornal, para quem não conhece, que é considerado um dos textos de estética, né, do Mário de Andrade, né? Ela esclarece que ela via no pensamento do Mário de Andrade uma forma de pensamento selvagem ou assistemático do escritor, que assume uma concepção dinâmica do que é o pensamento. Uma confiança, ela vai dizer sobre o Mário, uma confiança no pensamento como percurso e não como ponto de chegada. Uma reflexão que se dá por idas e vindas, assumindo como parte constituinte de sua forma a interlocução vivaz com seu objeto e com o leitor. Um discurso, aí é nas palavras da Gilda, ela falando do Mário de Andrade, que ela vai chamar de um discurso inacabado, em que o próprio sujeito se coloca dividido, dilacerado, como se defrontando seu duplo na busca dramática de uma resposta. Então, isso a Gilda falando do Mário de Andrade, né? do ensaio no Mário de Andrade. Com isso, não sugiro que a Gilda se identifique completamente com o estilo de Mário de Andrade. Eu acho que, inclusive, são formas... a escrita é muito diferente da Gilda do Mário. O estilo é muito diferente.
No entanto, é certo que algo deste discurso aberto à experiência dinâmica da obra de arte permanece em seu próprio estilo cristalino, né? Em que nós, leitoras e leitores, pressentimos a exatidão meditativa das suas palavras mediante a adoção da escrita ensaística. Se der tempo, eu quero ler um trechinho de, de uma análise que a Gilda faz sobre a Clarice Lispector, né? Para exemplificar isso. Por fim, aí pode-se apontar mais um motivo para o seu relativo apagamento na história da estética no Brasil, na minha opinião. Gilda desde sempre foi consciente das dificuldades impostas a uma mulher que desejava ser intelectual e desenvolver uma carreira profissional na academia. Em suas poucas entrevistas, nota de maneira muito acurada e muito consciente que as mulheres de sua geração viviam uma situação ambivalente. Por um lado, estavam rompendo com o destino tradicional da mulher na sociedade burguesa patriarcal brasileira, e que era um pouco o que a mãe da Gilda desejava para ela, né? E ela troca cartas muito interessantes com o Mário de Andrade, pedindo para o Mário de Andrade ajudar ela a falar com a mãe, né? Do tipo, explicar que ela queria ter uma carreira acadêmica, né? Mas, por outro, ainda não estava. Então, essas mesmas mulheres, que ela chama de mulheres da geração dela, eu não sei se isso também mudou tanto até hoje, né? Mas, por outro lado, ainda não estavam essas mesmas mulheres totalmente integradas à nova vida que se vislumbrava por meio de uma formação universitária, né? Porque eram poucas mulheres ainda que estudavam e tinham uma formação universitária. E ainda menos ainda aquelas que iam fazer mestrado e doutorado, né? As consequências desse novo arranjo, né, para as mulheres, segundo a Gilda, em muitos casos, era, e ela vai dizer, uma dúvida permanente com relação ao próprio trabalho e talento, e uma dolorosa insegurança que decorria, segundo a autora, da dificuldade de harmonizar o novo modelo feminino que começava a emergir e um modelo tradicional que, independente das diferenças econômicas e culturais, ainda imperava nas famílias. Então, ela também, isso é importante. Intelectuais como Elisa Pontes e a Marilena Chauí, em seus respectivos estudos sobre a autora, já mostraram como a questão de gênero teria marcado tanto o destino da Gilda quanto a sua produção. Esse ponto mereceria uma discussão também aprofundada que foge ao escopo desse artigo, dessa apresentação. Entretanto, sem temer cair em um certo reducionismo, pergunto quanto sua situação como mulher, mãe, esposa de um grande intelectual e prima de um dos maiores escritores brasileiros, não teria afetado a recepção de seu pensamento numa área na qual predomina ainda hoje um cânone sexista e eurocêntrico, como a gente sabe, né? Como se torna cada vez mais debatido, discutido, enfim, né? Então, como observou a filósofa e professora Yara Frateschi, minha colega aqui da Unicamp, num artigo recente que ela escreveu na revista Discurso, saiu ano passado, ela vai dizer que, ao longo da história ocidental, houve um processo de natureza redutora por meio do estabelecimento de um cânon que identifica o saber filosófico, e aí eu cito a Yara, como um esforço sistemático de chegar a verdades atemporais. Isso que a gente identifica como a filosofia, né? Como aquilo cânon que seria a filosofia. Elegendo em sua narrativa o que seria uma verdadeira filosofia em detrimento de abordagens não ideais e muitas vezes interdisciplinares. Essa visão que levou à hiperespecialização da filosofia acadêmica na atualidade também foi responsável pela exclusão do trabalho teórico de diversas pensadoras do cânone filosófico, sob a justificativa geral, entre outras, que as filósofas não entraram para o cânone porque suas obras não são suficientemente grandiosas e seus temas não são propriamente filosóficos, né? A gente ouve isso muito, né? O que é um tema filosófico? Ou a filosofia, um grande filósofo que merece entrar, né, na história da filosofia, ele tem que ter um sistema filosófico, né? A gente foi formado muito assim, eu acho que as coisas estão mudando muito, ainda bem, mas eu acho que a gente ainda foi formado muito assim. Não devem ter sido poucas, e aí eu pensando, a Yara não fala exatamente da Gilda, né? Mas vendo a Yara falando, por que as mulheres, porque não existem mulheres filósofas, não é que elas não existem, é que o cânone filosófico não considerou o trabalho dessas mulheres que estão escrevendo desde sempre, né, como filosofia, né? Então, eu pensando aqui na Gilda, né, não deve ter sido poucas as vezes que a Gilda também ouviu que seus temas de interesse eram um pouco filosóficos. Um tipo de classificação ainda muito comum no nosso meio.
Por isso, acredito que retomar esse pensamento por meio da releitura de textos e da compreensão de sua atividade didática, também que é pouco valorizada no nosso meio, a questão da atividade didática, que geralmente é algo que fica muito exclusivo às professoras mulheres, como se as professoras mulheres fossem as grandes professoras, mas os grandes pesquisadores fossem os homens, né? Então, a ideia de que a atividade didática é menor do que a atividade de pesquisa, então tem aquelas pessoas que se vão para ser professoras e os que se falam para ser os gênios pesquisadores da área, né? A gente sabe que existe também essa divisão, né? Então, eu acho que, então, retomar, né, esse estudo da Gilda também nesse contexto que a gente vive de discussão hoje no nosso meio acadêmico, filosófico, é um ato crítico que se alinha com a necessidade premente de democratização desse cânone, né? Como a gente vem discutindo muito por aqui. Nesse sentido, iremos revisitar na sequência, aí eu paro por aqui, eu acho que... Quanto tempo eu tenho? Desculpa, Marcelo. Mais uns 20 minutos, né? Fique tranquila, tem o tempo que você quiser. Tá bom. Então, porque agora eu vou entrar talvez num dos conceitos que eu acho, né, que eu queria recuperar um pouco da obra da Gilda. Então, nesse sentido, iremos revisitar na sequência um dos conceitos elaborados pela autora, cuja importância não foi devidamente destacada até hoje pelos filósofos e filósofas que dispuseram a refletir sobre a estética no Brasil, e que, a meu ver, busca dar conta de maneira percussora de uma questão em aberto para quem se interessa em refletir teoricamente sobre a cultura, a arte e a cultura entre nós, de uma perspectiva brasileira. Então, eu vou me deter agora num texto da Gilda que se chama A Estética Rica e a Estética Pobre, né? Esse texto da Gilda, ele foi publicado, eu vou até aqui, ele foi publicado na revista do Discurso, mas ele, na verdade, foi a aula inaugural da Gilda, foi a aula inaugural do Departamento de Filosofia da USP em 1972 e também foi a despedida da Gilda do departamento, porque ela estava se aposentando, né? Depois ele foi publicado em texto, vocês acham, tem na internet, a revista Discurso, enfim, está digitalizada, então está lá esse texto, né, que eu estou me referindo a ele. Então, muito provavelmente, Gilda tinha toda a razão quando notou, em sua aula inaugural do curso de filosofia de 72, da USP, intitulada A Estética Rica e a Estética Pobre dos professores franceses, quando afirmou que, com sua aposentadoria, instaurou-se, na verdade, um fechamento de um período arcaico e artesanal da história da filosofia no Brasil. Ela vai dizer, o que ela vai chamar desse período arcaico e artesanal? Ela vai dizer, era uma época sem grandes especializações, e da qual ela se coloca como uma testemunha, uma protagonista, mas uma remanescente, né? E da qual ela vê que está chegando ao fim. Para realizar o balanço dessa fase que ela chama de heróica, né, da implementação da filosofia no Brasil, via, obviamente, a USP, a autora irá analisar, a partir do seu percurso pessoal, as linhas formativas e principais do estudo da estética, tal como podemos deduzir pelo ensinamento de 3 professores franceses, que foram responsáveis pela fundação do curso de Humanidades. O primeiro, que é o mestre francês Jean Monnet, que é uma figura bem menos conhecida, né? Tem alguns estudos agora sobre o Jean Monnet, e o próprio Antônio Cândido escreve sobre ele, né? E o Paulo Arantes também tem um texto, né, sobre o Jean Monnet. Figura hoje praticamente esquecida e único professor de filosofia do grupo francês, né? Dessa chamada missão francesa, que o Paulo chama de missão francesa que veio para o Brasil, né? O Monnet era o único formado em filosofia, ele era o único professor de filosofia. E o Jean Monnet, ele era uma figura praticamente esquecida, né? E é o único então, professor de filosofia do grupo francês, e ele era contemporâneo do Merleau-Ponty e do Sartre, ele era amigo deles, né? Então ele trazia ele ensinava tudo isso naquele momento, que teria influenciado diversos dos jovens que ele frequentaram seus cursos, como o próprio Gildo e o Antônio Cândido, né? Com ele, nossa autora teria aprendido a desentranhar, o que ela vai chamar de desentranhar a filosofia do cotidiano, era a forma como Monnet dava aula, dos jornais e olhar um quadro. Então, principalmente por meio da importante exposição de arte francesa, que teve uma grande exposição de arte francesa em São Paulo em 1940, o Jean Monnet, que era o professor de estética da USP, ele foi convidado para escrever, era uma exposição oficial do governo francês, né? No período da guerra. Ele foi convidado para escrever o texto do catálogo Jean Monnet. E essa exposição ela foi acho que uma das primeiras exposições de arte, sei lá, que as pessoas viram Picasso, Matisse ao vivo pela primeira vez. Ela foi uma exposição
que marcou muito essa geração. Então, ele escreve dessa apresentação e a Gilda diz que isso tudo foi muito importante para ela, esse contato com o Moguê, né? No entanto, apesar dessa aparente aproximação do Moguê, né, desse professor de filosofia, e o Moguê dava um parênteses, né? O Moguê, que a gente pensa, o que o Moguê ensinava? Ele ensinava tudo, o Moguê dava aula de tudo. Ele dava aula de Marx e de Freud, ele falava sobre o Merleau-Ponty, sobre o Sartre, ele falava de tudo, né? Então também não tinha muita essa ideia da especialização exatamente num período, né? Ele era capaz de falar de tudo, ele falava de tudo, tá? Então, no entanto, apesar da aparente aproximação do professor de filosofia à arte moderna, a Gilda vai dizer que o Moguê, ele ainda procurava na arte uma relação harmoniosa do homem com a natureza, isso nas palavras dela. E por isso, na verdade, o gosto mesmo do Moguê, em termos estéticos, voltava-se mais para a pintura holandesa do século XVII, ou seja, estava meio próximo ali do Hegel, né? No qual encontrava ainda uma lição de unidade entre o homem e a natureza. Então, dessa maneira, Moguê teria, né, nos olhos da Gilda, dificuldade em aceitar o mal-estar, o estado de permanente dúvida provocado pela pintura moderna ou pela arte moderna, preferindo os valores permanentes da pintura objetiva e naturalista, que expressam uma ideia geral de natureza e, com isso, se opõem à transitoriedade da pintura impressionista ou do cubismo. Para a autora, percebe-se então uma adesão, né, do mestre a um conceito idealista de arte, que iremos tratar mais adiante, tá? O segundo, né, segunda pessoa importante na vida da Gilda e que também então formou, né, esse olhar da estética, a segunda parte do ensaio então é dedicada ao Lévi-Strauss, né? Lévi-Strauss, que também então veio na famosa Missão Francesa, mas que era um jovem desconhecido de 27 anos, né? E que não tinha realizado nenhuma das suas grandes pesquisas, nenhuma das suas grandes obras, né? O Lévi-Strauss, ele tinha um interesse genuíno pela cultura brasileira, segundo a Gilda. Ele auxiliou o Mário de Andrade na organização da Sociedade de Etnologia e Folclore, né, no Departamento de Cultura e Recreação da cidade de São Paulo. Inicialmente, ela vai dizer a visão que o Lévi-Strauss tinha sobre a arte é próxima às vanguardas europeias, como Gilda afirma, né? Ela vai citar e vai analisar um dos textos do Lévi-Strauss que se chama O Cubismo e a Vida Cotidiana. Esse é um texto do Lévi-Strauss, né? Enfim, ela diz, inicialmente o Lévi-Strauss tinha esse contato com as vanguardas. Segundo ele, né, eu vou pular aqui, vou andando mais para frente. Não vou tanto comentar, ela comenta, e depois se vocês quiserem ver, ela comenta um pouco, então, qual que seria essa visão que o Lévi-Strauss tinha em relação ao cubismo, né? Então, que teoricamente ele teria essa aproximação com as vanguardas. Mas a Gilda vai dizer, né, no segundo momento, mas na década de 60, o antropólogo Lévi-Strauss, em plena maturidade intelectual, ou seja, já quando ele já voltou para a França, ele teria mudado a posição dele, passando de uma ideia de arte moderna e esclarecida para uma posição próxima àquela de Moguê, que ela classifica de novo como inatual e saudosista. Isso ela falando de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss elogia a pintura figurativa, isso já nos anos 60, ou objetiva de um pintor de paisagem como Vernet, responsável por apresentar em suas telas aquela harmonia entre o homem e a natureza também perdida para sempre na modernidade, né? Então, sem nos determos na análise que a Gilda faz dos dois mestres, inclusive, né, se ela está sendo de fato justa com Lévi-Strauss ou não, né, que acho que daí teria que ter uma análise do próprio pensamento de Lévi-Strauss, importa perceber que ela vai construindo ao longo do texto ou da aula que ela está dando, uma oposição teórica entre dois conceitos gerais de arte, que em última instância diz respeito, segundo as suas próprias palavras, ao que ela vai chamar de o próprio impasse no qual a estética moderna se encontra. E diante do qual ela, né, como uma pesquisadora, também tomará um partido, né? Então, ela vai construindo o texto, né, fazendo essa oposição, porque ela, obviamente, vai tomar um partido de um lado, né, da estética. Então, para esclarecer o teor e a riqueza da segunda posição, então, por um lado, você tem essa posição, Moguê e Roger Bastide, que ela, no fim, depois do mês de fazer uma análise, ela, no fim, classifica eles ainda como uma espécie de uma estética que ela vai chamar da estética rica, né? Título do texto, né? Que é uma estética idealista, ainda saudosista. E do outro lado, que ela vai tentar, então, definir como uma estética pobre. Então, para esquecer, então, qual que seria essa estética pobre, né? Qual seria essa segunda posição?
ela vai então partir do outro mestre, que é o Roger Bastide, né, que foi o próprio orientador da tese dela de doutorado. Como escreve de modo afetuoso, ela vai falar: o Bastide teria se revelado um brasileiro em potencial, né? E a gente tem que lembrar que o Bastide foi o que ficou mais tempo no Brasil também, né, desses professores. Pois desde o início ele se esforça para compreender o país que o acolhe e que é tão diferente do seu. O Bastide, então, era responsável pela disciplina de sociologia e também estética, né? Ele dava também uma estética sociológica, ele tem, inclusive, um livro importante sobre estética sociológica, entre outras, né? Mas eles davam várias aulas, né? Um sociólogo voltado para temas como a religião, a gente sabe, né, dos grandes sociólogos da religião, as artes, né? Ele estudava poesia, teatro, artes visuais, folclore, tudo isso era objeto de pesquisa do Bastide, e também a psicologia, a psicanálise, as relações interétnicas também. Então, por isso, ele logo quando ele chega aqui no Brasil, Bastide, ele se encanta pela cultura afro-brasileira, sobre a qual ele lá produzir estudos importantes e também ele se encanta pelo barroco mineiro, pelo barroco brasileiro, principalmente pelo barroco mineiro, né? Sobre o qual ele também vai fazer uma análise pioneira. Pra vocês terem uma ideia, o Bastide foi o primeiro a começar a dar aula sobre barroco brasileiro na universidade, porque não se olhava para isso como objeto ainda de pesquisa estética. A socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz observou que um aspecto se destaca em todas as suas contribuições, né? Esse trabalho múltiplo do Bastide. Ela vai dizer, Maria Isaura, sua preocupação com as fronteiras entre disciplinas científicas, fronteiras entre o sagrado e o profano, fronteiras entre grupos étnicos e culturalmente distintos, fronteiras entre o saber e a arte. Então, é o que ela chama, o que a Gilda vai chamar de um olhar fronteiriço do Bastide, que seria coerente com a situação de um francês atípico no Brasil. Aí a Gilda falando do Bastide. Na extrema mocidade, né, o Bastide tinha atravessado um período místico, feito estágio na boemia surrealista, apresentando sempre um acentuado pendor pela arte e pelas culturas primitivas. Esses fatores devem ter facilitado a sua aclimatação rápida no país e hoje, com os recursos da nova historiografia, eu diria que ele soube avaliar muito bem a realidade que ele tinha pela frente. Sobretudo porque, em vez de apoiar-se no conhecimento científico, preferia servir-se do conhecimento conjectural, isto é, por aquele conhecimento que Carlos Ginzburg, né, famoso historiador, vai definir também. Aí ajuda a definir esse conhecimento. É um conhecimento fixado no Oriente, nas narrativas orientais, em que a verdade é sempre desvendada por meio de uma série coerente de sinais imperceptíveis e de provas mudas que nós temos de ajudar a decifrar. Então, eu volto também essa ideia de... Né, isso ajuda falando do Bastide. Né? Pelo teor do testemunho, não é difícil de supor o quanto do método do Bastide impactou a aluna Gilda de Mello Souza. Com Bastide, Gilda irá aprender a desentranhar os fenômenos estéticos das manifestações mais variadas, como os cartazes, a arquitetura dos prédios de São Paulo, os salões do século XIX, a moda e as artes ditas menores. Isso, naturalmente, sem deixar de relacionar esses elementos com a sociedade como via de acesso ao conhecimento de formas de vida de uma época. Bastide é colocado em uma posição de vanguarda por Gilda, na medida em que se abria às manifestações artísticas que iam além dos gêneros tradicionais, né, ou os gêneros europeus, né, os gêneros, né, posso explicar isso um pouquinho depois, que é os gêneros citados ao que a gente chama de sistema das belas artes, que é fundado, né, no século XVIII, né, esse sistema das belas artes, e que cria um cânone ideal de beleza que é dado do classicismo, né? Todo mundo que estudou a estética do Hegel sabe do que eu estou falando, né? Está lá na estética do Hegel. Após a breve reconstituição do pensamento dos três mestres diante dos fenômenos estéticos, Gilda conclui que se vislumbram duas posições que estão no centro do impasse da estética na modernidade. De um lado, então, a gente tem uma estética da representação, que elege alguns momentos da história como ideais absolutos a serem seguidos e estabelece uma hierarquia entre as artes, o que a autora chama de uma estética hegeliana ou do passado, isso nas palavras da Gilda, ela que está dizendo isso, tá? Do lado oposto, o esforço de se pensar uma estética brasileira, entre aspas, ela usa essa palavra estética brasileira, a partir do reconhecimento das peculiaridades que os estilos europeus
como o barroco, recebem ao se aclimatar aqui. Essa estética ensaiada, ela que foi ensaiada pelo Bastide, é isso que a Gilda está falando. O Bastide foi o primeiro, talvez, que começou a ensaiar uma possibilidade dessa estética, né? Seria também uma estética de antropólogo, né, entre aspas, ela vai dizer, porque é uma estética que não separa a arte da vida, o território sagrado, então, da diversão. Ao mesmo tempo, trata-se de uma estética de vanguarda, pois capaz de questionar os valores eternos impostos pelo modelo ideal clássico, né? Então, a partir deste diagnóstico, a Gilda refere-se pela primeira vez ao conceito do que ela vai chamar de uma estética pobre, entre aspas, né? Cuja elaboração ela atribui a Bastide, ou ela, na verdade, ela retira esse conceito de estética pobre, obviamente, do exemplo do modelo do Bastide. E ela vai esboçar a seguinte definição de estética pobre. Usando o termo em analogia com o que hoje se costuma designar por arte pobre, e que, na verdade, ela está se referindo à arte povera italiana dos anos 70, na Itália, não vou poder entrar nisso, tá? Mas o termo é o arte povera italiana, que ela traduz por arte pobre. Isto é uma estética que, voltando as costas para os grandes períodos e as grandes manifestações artísticas, fosse desentranhar o fenômeno estético do cotidiano, dos fatos insignificantes tem foros de grandeza que compõem, no entanto, o tecido da nossa vida. Isso que para ela seria estética pobre. Uma estética, enfim, que não teria no centro das suas análises a obra-prima, mas todo tipo de forma de vida como um caminho para a compreensão da organização estética imaginária da sociedade. Essa abordagem também daria conta de valorizar aquilo que é visto como deformação de um estilo quando este é adotado no Brasil, que é o caso do barroco. Ou seja, uma estética pobre daria conta de desvendar e significar aquilo que é uma marca da nossa diferença em relação a uma cultura eurocêntrica. Como bem notou Joaquim Alves de Aguiar no texto Masculino e Feminino, que é um ensaio sobre a Gilda de Melo Souza, não precisamos ir muito longe para perceber que quando Gilda está falando de seus mestres, ela está falando também de si mesma. A própria autora assim se identifica em entrevista a Augusto Massi, ao concordar com seu interlocutor, quando indagada se seu percurso como crítica privilegiou a estética pobre. A Gilda, sem hesitar, ela vai dizer, exatamente, pertence à linguagem da estética pobre, que no meu caso se afina ainda mais com a sensibilidade feminina. Fim de citação, aqui as palavras da Gilda. Investigar a fundo as ligações entre o que a autora realiza entre o que seria uma estética pobre, periférica, e o que entende como uma cultura feminina, que muitas vezes ela associa uma cultura da fazenda, das sobras, uma cultura do interior do Brasil, diremos assim, de restos, de pedaços, né? De uma colcha de retalhos, demandaria um outro espaço. A gente pode conversar um pouco sobre isso depois que eu terminar. Mas o que eu estou querendo dizer é que ela associa para ela a ideia de uma estética pobre também para ela tem uma questão de gênero também, né? Ela vê isso como uma questão de gênero. Contudo, para tal sociedade, se pode compreender, por exemplo, a escolha da Gilda em pesquisar a moda no século XIX, essa arte menor e que, na sua visão, é essencialmente feminina, como objeto da sua tese de doutorado. Então, de certa maneira, também a estética pobre que aproxima a Gilda do pensamento estético andradiano, aí eu voltando um pouco ao Mário de Andrade, na medida em que a sua opinião do estabelecimento do conceito de inacabado seria uma das principais contribuições de Mário de Andrade à estética brasileira. Então, passando aqui um pouquinho para frente, então, curiosamente, aí tentando já concluir, curiosamente, a geração da Gilda, né, é a primeira a ser formada pelos professores estrangeiros, franceses. Mas o que é curioso é que eles não teriam se afrancesado, apesar deles terem sido os primeiros, uma geração formada pelos franceses, eles não teriam se afrancesado, como talvez depois nós fomos afrancesados. Porque ela comenta, né, numa entrevista a Valnice Nogueira Galvão, ela vai dizer, por que nós não nos afrancesamos, né? Mesmo nossa formação sendo toda francesa, né? Porque a influência da faculdade nos atingiu no momento exato. Quando a faculdade se fundou em 1934, fazia 12 anos que havia se realizado a Semana de Arte Moderna. E o Brasil já tinha entrado no período de rotinização do modernismo. Daí em diante, foi bem mais fácil encarar a diferença brasileira objetivamente, sem humilhação ou paranoia, através da pauta europeia, que a Faculdade de Filosofia estava nos fornecendo. A minha geração se formou na encruzilhada dessas duas influências, ou seja, os franceses e o modernismo, né? Ou, diremos assim, a consciência, né, do Brasil, né?
Pois bem, nada dessa estética, aí um pouco, né, eu concluindo, pois bem, nada dessa estética pobre parece ter se enraizado no departamento que Gilda ajudou a fundar, e em outros espalhados pelo Brasil que seguem o mesmo modelo. Há na academia ainda, mesmo em uma área interdisciplinar por natureza, como é o caso da estética, né, a valorização extrema da leitura estrutural dos textos clássicos em detrimento do pensamento que parte, né, dos pormenores do objeto em direção ao questionamento de conceitos universalizantes. Uma maneira de refletir sobre arte e filosofia que segue os preceitos da estética rica, eu diria. Gilda tinha consciência dessa situação ao declarar nessa aula, né, nessa famosa aula de 72, que se tratava, na verdade, de uma aula terminal e não de uma aula inaugural. Porque ela estava, não apenas porque ela seria a sua última apresentação como professora, porque ela estava se aposentando, mas também porque representava um fechamento de um período, né? Em resumo, Gilda se interessava pelas análises estéticas que tomavam como centro do discurso os objetos de arte, né? Um pouquinho mais para frente, seu interesse pela estética está fundamentalmente ligado à percepção dos objetos, das situações particulares, dos detalhes irrelevantes. O que ela vai chamar, e aí um pouco até, acho que na esteira, a Gilda lia muito Merleau-Ponty, e eu não vou poder falar sobre isso, porque não quer dizer que porque a Gilda não acreditava que a estética, que a disciplina de estética, né, não se resumia à análise de textos, né, que ela não lesse filosofia, né? Ela lia muito filosofia e o Merleau-Ponty era um dos filósofos principais que ela lia, né? Ela vai dizer que a estética é uma apreensão, né? Uma apreensão carnal do mundo sensorial, né? Que estaria nessa apreensão carnal do mundo sensorial e uma confiança no visível que busca desvendar com instrumentos advindos de diversas áreas do saber, a filosofia, a sociologia, a história da arte, a antropologia, entre outras, né? Desvendar esse mesmo mundo visível. É um estilo de pesquisar e ensinar que a colocou sempre numa posição levemente deslocada dentro do departamento de filosofia. Então, eu acredito que retomar hoje o pensamento da Gilda de Mello Souza significa aprender com seu método, entre aspas, né? Método num sentido muito pouco científico, ainda bem, né? A se abrir novamente para os fenômenos artísticos locais. E, por consequência, questionar a relevância é uma possível contribuição da estética filosófica para a compreensão no Brasil, né? E aí, um pouco, eu queria ler pelo menos um trechinho de uma análise, né, um pouco para exemplificar o que seria esse método, né, e como eu sei que de fato os textos da Gilda não são muito conhecidos, né, eu queria ler para vocês, onde eu acho que isso fica muito exemplificado, que é um trecho do ensaio da Gilda sobre a Clarice Lispector, tá? Que se chama... Espera aí, gente, tinha marcado aqui. Aqui. Chama O Vertiginoso Relance. É um texto que a Gilda publicou numa revista em 1963, tá? Sobre o livro da Clarice. E aí eu vou ler um pouco a análise que ela faz da Clarice, de como isso tem tudo a ver com essa ideia do que ela está chamando de uma estética pobre, né? E também como isso para ela de alguma maneira tem a ver com uma certa cultura feminina, com algo que ela chama de feminino, dentro do contexto ali da Gilda como mulher, né, nos anos 50, 60. Então, vou citar aqui a Gilda, vou ler esse trecho porque é belíssimo, e a Gilda vai falar, né? Não será difícil apontar na literatura feminina a vocação da minúcia, o apego ao detalhe sensível na transcrição do real. Características que, segundo Simone de Beauvoir, derivam da posição social da mulher. Ligada aos objetos e deles dependendo, presa ao tempo, em cujo ritmo se sabe fisiologicamente inscrita, a mulher desenvolve um temperamento concreto e terreno, movendo-se como uma coisa num universo de coisas, como fração de tempo num universo temporal. A sua é uma vida refletida, sem valores, sem iniciativa, sem acontecimentos de relevo. E os episódios insignificantes que a compõem, de certo modo, só ganham sentido no passado, quando a memória, selecionando o que o presente agrupou sem escolha,
fixa 2 ou 3 momentos que se destacam em primeiro plano. Assim, o universo feminino é um universo de lembrança e de espera. Tudo vivendo, não de um sentido imanente, mas de um valor atribuído. E como não lhe permitem a paisagem que se desdobra para lá da janela aberta, ou seja, o espaço público, a mulher procura sentido no espaço confinado, no doméstico, em que a vida se encerra. O quarto com os objetos, o jardim com as flores, o passeio curto que se dá até o rio ou a cerca. A visão que constrói, né, o que a mulher constrói, é por isso uma visão de míope. E no terreno que o olhar baixo abrange, as coisas muito próximas adquirem uma luminosa nitidez de contornos. Isso é a introdução para ela falar da Clarice. Ela está falando dela mesma, obviamente, né? Foi essa miopia, ou esse olhar míope, né? Então ela define a Clarice como esse olhar míope, de Clarice Lispector, em seu último e admirável romance, transferiu de maneira muito curiosa da apreensão do real para a apreensão das essências e do tempo, né? Então, parte de uma apreensão do real para chegar às essências. Indiferente ao aspecto exterior, ela procura, né? Ela, Clarice, procura penetrar no que há de escondido e secreto nas coisas, nas emoções, nos sentimentos, nas relações entre os seres, indiferente à organização dos acontecimentos num largo esquema temporal, onde passado, presente e futuro são etapas de uma sequência. Ela, Clarice, concebe um tempo faccionado, feito de pequenos segmentos de duração, que, recompondo-se incessantemente, só podem ser divisados de muito perto, mulher míope, ou num lampejo. Né? Então, vou parar por aqui, né? Se estiverem, é um texto belíssimo da Gilda sobre a Clarice. Um texto, inclusive, que a Maria Helena Chauí, ela volta muito a esse texto para falar desse olhar feminino da Gilda, né? E que, enfim, trazendo um pouquinho assim, da beleza também, que eu queria trazer para você também, é da beleza da escrita da Gilda de Melo Souza. De fato, ela é uma escritora também. Né? Então, essa atividade de crítica, de análise de crítica, para ela é também uma atividade de escritor. Né? Ela tem esse poder literário também. Bom, então, é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, e aí eu fico à disposição para questões. Então, Thaís, muitíssimo obrigado pela essa belíssima fala. Temos muitas questões, mas eu acho que eu gostaria, antes, de citar alguns comentários da Michele da Silva Soares, e talvez você queira comentar alguma coisa. 3 comentários que ela fez durante a sua fala, né? Dizendo que conheceu a Gilda através do ensaio sobre Macunaíma, o Tupi e o Alaúde, né? Também fez um comentário sobre as cartas dela para o Mário, dizendo que são maravilhosas. E aí eu cito ela: me disseram muito, sobretudo quando eu era mais nova e tinha acabado de colocar os pés na universidade, materializaram dúvidas e perguntas e angústias que, de certa forma, persistem com a presença das mulheres na academia. E, por fim, cito, inclusive essa face entre Gilda e a editora ficcional me parece ser ainda menos conhecida do grande público, mas nem por isso não merecem atenção. Eu não sei se você gostaria de fazer alguns comentários, eu acho que abre várias questões, né, com esses comentários. Então, eu queria até, assim, bom que ela falou do Tupi da Laúde, Michele, né? Isso. Eu tinha feito aqui uma apresentação do que a gente conhece como a produção da Gilda de Melo Souza, né? Para até quem quiser ir pesquisar, encontrar os livros, porque, de fato, ela não publicou muito, né? E isso ela dá várias razões para isso, inclusive o fato de que ela também foi mãe de 3 filhas, ela era esposa do Antônio Cândido, né? Enfim, tudo isso, né, tem um peso, né? E ela, de fato, dizia que ela demorava muito para escrever, né? Então também é uma forma de produção intelectual que é um pouco diversa do que a gente tem hoje, né? Que as pessoas produzem muito, muito rapidamente, e ela dizia que ela tinha um tempo muito próprio para escrita, que ela era lenta.
Então, de fato, ela não tem muita coisa publicada, né? Ela nunca foi produtiva no sentido que a gente tem, infelizmente, a produção hoje, né? Quantitativa. Mas aí, só para dar uma ideia para vocês, né? O que eu acho que também ajuda a entender por que se demora tanto para estudar a Gilda, porque também ela demorou muito para ser publicada, entende? Então, para vocês terem uma ideia, fiz aqui um resuminho, né, do que tem publicado, né, da Gilda. Então, os 50, como eu falei para vocês, ela faz a tese dela de doutorado, que está lá, original, na biblioteca, que é sobre a moda do século XIX, mas que ela publica nessa revista do Museu Paulista, que é uma revista importante, mas é uma revista acadêmica, obviamente que não tem uma circulação, né? Em 52, né? E, para vocês terem uma ideia, essa tese só vai ser publicada em livro em 1987, 87, ou seja, ela já tinha sido aposentada com o título Espírito das Roupas pela Companhia das Letras, tá? Que é, então, onde é o volume que todo mundo... E aí a Gilda faz uma certa revisão e coloca imagens, né? O livrinho é esse aqui. Eu acho que, inclusive, está esgotado de novo, eu não sei se tem para vender, né? Mas, enfim, é só em 87 que ela publica. Ela escreve em 50, gente. Ela defende 50. Ela publica em 87. Aí que as pessoas vão exatamente ler o que é o espírito das roupas, entende? Ela já tinha se aposentado de professora. Em Não está 70, isso esgotado, saiu uma nova edição é, em 2019. Saiu uma nova edição em 2019, é, aí não foi. eu acho que essa aqui que eu tenho, inclusive, que é caríssima. É papel couché caríssimo. Então, ó, em 79, ó, gente, isso aí, ó, em 79 ela publica o Tupi-Alude, que é né, o estudo dela sobre Mário de Andrade, né, sobre Macunaíma, né, especificamente. Que eu acho que quem é da literatura é lido, é um texto que é lido. Quem é da literatura de fato parece arco dos estudos sobre Mário de Andrade, né? Bom, e aí, já era aposentada. Em 1980 é publicado, ela organiza, em 1980, um livro chamado Exercícios de Leitura, que foi republicado pela Cinebiblioteca. Eu tenho essa edição, que é de 1980, reunir os seus ensaios pela primeira vez. E aí são vários ensaios sobre estética, ensaios que eu comprei para vocês aqui. Eu abro o livro com estética rica, estética pobre. Aí tem os literatura, teatro, cinema, né? Tenta só que ela publica. E aí, em 2005, gente, 2005, em 2000, consegui ver publicado a coletânea Figurado, que contém, então, 5 artigos sobre o Mário de Andrade, né? E todos os artigos há muito tempo, então, que ela está reunindo as roupas, e aí vários sobre artistas plásticos, como Las Loureiro da Madalena Schwartz, que tem um retrato belíssimo, né, que fez um belíssimo. E, por fim, os textos sobre cinema e o texto, né, Fred Astaire, que está aqui nesse DF. Bom, aí ela morre em 2005, então tudo que ela publicou em vida, né, que ela organizou. Em 2014, a professora Valnice Galvão, ela viu que estavam todos inéditos publicados em também revistas meio perdidas, catálogos, né, e ela chama a palavra afiada, né, uma publicação de 2014. De uma certa forma, a gente, nossos parâmetros é um recente, né? E ela demorou para publicar, e eu acho que isso entender, né, também com esse nosso invisibilidade dela, né, que também que não é, né, publicado do jeito que você publica hoje, né? As pessoas tinham esse medo de então isso, de fato, eu entendi, eu tô a pergunta que ele comentou. Não, maravilha. E ainda é maravilhoso porque a gente pôde te escutar um pouco mais.
O Fábio enviou a pergunta. Gostaria de agradecer à professora Thaís Palhares pela belíssima palestra, que mostrou sensivelmente a importância de Gilda de Mello Souza para a filosofia e estética brasileiras. Minha questão vai no sentido do chamado primado do visual, geralmente associado ao concreto, como a construção metodológica da crítica de Gilda, ou seja, uma espécie de valorização do detalhe e do insignificante entranhado na obra de arte. Gostaria de saber como a professora Thaisa caracterizaria esse primado. Esse primado do vídeo. Aí, então, isso muita tem bastante. Eu fico. E aí é difícil, fica um pouco da onde vem, né? Ela vai responder essa questão, porque eu acho que é uma questão tão, acho que ela é tanto filosófica, acho que a gente pode, mesmo a Gilda dizendo, ela não era nenhum tipo, né? Ela associa muito a filosofia com pensamento abstrato, né? Esse tipo de pensamento muito abstrato conceitual, ela vai dizer, eu não quero fazer isso, se a filosofia não quer fazer isso, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que na época que está se formando e na época toda da atuação da Gilda, você tem diversas correntes filosóficas que também estão usando, né, a filosofia como um tema, né? E de ver na Gilda desde e a própria Simone de Beauvoir, a Gilda cita a Simone de Beauvoir já na tese dela sobre moda, né? A Simone de Beauvoir ela já aparece. Então, não sei se ela pode ser uma fenóloga ou se ela estaria ligada exatamente à fenologia, né? Mas eu acho que ela era muito sensível a esses questionamentos que o próprio campo da filosofia no momento ela lia essas coisas. Então, apesar dela dizer, ela não é uma especialista em Merleau-Ponty, veja bem, a própria Melanie Chalet conta que quando ela na banca e ajuda cascou ela, né? E a publicar, né? Falou assim que não precisa publicar. De fato, assim, ela era uma grande, ela era Merleau-Ponty, né? Então ela ensinava todas essas. Então, eu acho que o que eu vejo assim um pouco essa crítica muito no campo não é da teoria ou da negação da filosofia, né? Eu acho que é muito mais uma ideia de que essa questão mesmo de desentranhar até um pouco o que ela fala, né? Que é desentranhar no tempo a partir de uma experiência sensível real de uma, né? E a Clarice essa experiência ter um trabalho literário de tempo, né? Então acho que ela gostaria de dizer. Agora, o que eu acho é que a Gil tem ela faz algo que não consegue talvez muito fazer, e talvez um pouco por nessa realização. Eu vejo um pouco assim, no caso específico, que eu acho que ela lança a mão de muitas áreas de conhecimento, né? Ela não faz muita distinção entre sociologia. O que foi interessante para ela categorizar, ela lê, se utiliza. Então, ela lê muita antropologia, muita sociologia, e ela principalmente lê muito, por exemplo, da fenomenologia. Se a gente for pensar, um dos historiadores que ajuda mais e gosta é o Gombrich, né? Que é foi um dos grandes historiadores da arte do século. E o Gombrich foi muito, teoria da percepção, né? Então, eu acho que ajuda nessa linhagem um pouco, né? De voltar à importância do concreto, do visível, né? Da imagem, e aí
também é a imagem literária, né? Pensamento, para o pensamento teórico, filosófico, a partir do detalhe, que é insignificante, é importante, mas mostrar como aquilo que parece significante é um detalhe essencial, que ajuda você a determinada verdade, que é sempre, obviamente, uma verdade histórica, né? Não é de uma verdade atemporal, de um conceito de belo, né? Então, é um pouco sobre o conceito que você tem da modernidade, né? O conceito moderno de beleza, que é o passageiro e o eterno ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é por aí, essa ao mundo é muito completo. Tem tanto a ver, eu acho, com a experiência dela e porque fala muito, eu tô falando, porque ela fala isso, vim do interior, sou uma pessoa do interior de São Paulo, né? Apesar de ter 12 anos ter mudado para a cidade de São Paulo, ela fala, eu sou uma pessoa do interior, a gente é muito ligado ao mundo concreto, à observação, à contemplação da natureza, das coisas, né? Ela fala muito isso, que esse olhar míope dela, que é o mesmo olhar da Clarice, interior, da cultura do interior do Brasil. Ela identifica como do interior, mas ao mesmo tempo tem toda uma teoria na época que está, né? dando tanto a fenomenologia como na verdade os historiadores da arte, como Panofsky, que eram grandes referências para a Gilda, é o Panofsky, né? Pensando também que, então, de certa maneira, com a fenomenologia, a arte, né? E aí, um conceito que eu estudar um pouco mais na Gilda, e que é muito importante, é o conceito de forma, né? O que seria o conceito de forma? É um conceito fácil também, né? De forma, né? O que seria o conceito importante? Eu acho que ela reafirma a ideia de forma, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu não quero com isso, mas eu acho que essa ideia de concreto ato com o conceito de forma vai ajudar a explicar. Faz essa relação concreto, né? O concreto é a teoria e a forma. É uma forma, né? Ela é uma forma sensível. Então, enfim, acho que ela não dá no conceito de forma. É forma, né? Mas não é uma forma abstrata. Perfeito. Já vamos encerrando aqui, agradecendo mais uma vez a professora Thaís. Vou passar a palavra para o Fábio e depois a gente deixa a última palavra, como deve ser com a professora Thaís. Mas um último comentário da Paula Terra Neali. Paula, desculpa, não sei se a pronúncia é correta. Ela faz o seguinte comentário que a gente encerra por aqui. Thaís, muito obrigada pela sua fala e generosidade. Eu pouco conheço sobre a Gilda e a reflexão dela se associa muito ao que estudamos no curso de mestrado de História Social da Cultura na PUC-Rio. Foi muito bom ouvi-la, como sempre. Eu também, da minha parte, agradeço Paula. profundamente. Sim, Gente, passa. eu agradeço. Espero que tenha ficado confuso, que tenha ficado claro. Mesmo não podendo ser muito, assim, tendo que resumir, assim, enfim, espero que tenha dado uma ideia, né, da Gilda, assim, do que eu acho que é a importância da Gilda, porque isso da Gilda, voltar na filosofia. Com certeza. Gigante, né? Bom, professora Teisa, muito obrigado, né, pela belíssima palestra, né? Foi realmente um momento especial para nós, né? Um momento de aprendizado para nós. Muito bom te ouvir, e também muito bom ouvir as tuas respostas às questões, né, que foram colocadas. Certamente poderíamos seguir ainda mais, né? Mas temos mais ou menos um horário previsto, né? Eu e o Marcelo. E queria te agradecer muito, então, mais uma vez, pelo aceite, por estar conosco, por trazer
uma questão tão importante, né? E uma forma também de ler a questão estética, de pensar a questão estética, especialmente valorizando aquilo que é nosso, né? No Brasil, uma filósofa, uma pensadora, uma professora de estética tão importante, né? Para a nossa tradição de pensamento e para as críticas e formar tantas pessoas que passaram por essa formação, né? Então, acho que é importante a gente poder trazer para o debate isso, mostrar a atualidade também das questões levantadas por Gilda de Melo Souza, né? Trazendo realmente uma leitura única para nós, singular. Muito obrigado pela tua disponibilidade, né? Pelo teu tempo, pela tua fala, né? Nós contamos também com a tua colaboração futuramente para o volume que nós vamos organizar para o ano que vem, né? Foi realmente um prazer, professor. Obrigado a vocês. De verdade, assim. Bom falar e perceber que a gente faz todo sentido que a gente fica estudando. Vocês sabem, né? Como é isso. Tá bom? E aí eu estou aberta, se alguém quiser dar mais perguntas, quiserem o e-mail, responder, eu respondo. Enfim, se ficou bem rápido, tá bom? Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos. Um ótimo Gente, dia. tá bom? Bom dia para vocês. Um abraço.